temos hoje, então, grande Nabila. Já temos um fã seu aqui, Nabila. Já temos um fã no chat aqui. Bom, hoje, então, eu estou recebendo, né, a Nabila Fiore. Para quem não conhece o trabalho dela, vocês podem conferir lá no Instagram. Ela tem um Instagram que ela coloca muito material legal. Mas, enfim, antes de ir lá, primeiro conheçam ela aqui, que talvez seja mais legal até, né, Nabila, conhecer você ao vivo aqui. A Nabila, ela tem uma formação super interessante, super variada, né? Então, ela é formada em letras, em música, e ela tem toda uma formação, vamos dizer assim, estudos em diversas áreas ligadas à filosofia oriental, então medicina chinesa, acupuntura, artes marciais, enfim. E ela também é professora de xadrez, olha só. E professora de xadrez vamos dizer, fruto, né, do trabalho do Gerson, né? O Gerson tem o Clube de Xadrez Online, ele fornece cursos para instrutores, então ela é uma instrutora oficial, né, do Clube de Xadrez Online, e ela tem um método próprio. Isso mesmo, minha gente, apenas isso, né? Apenas isso. Temos aqui uma pessoa com um método autoral de ensino e estudo de xadrez. Então a gente vai falar um pouquinho com ela hoje, agradecer demais ela ter aceitado esse convite. Já faz um tempinho que a gente estava tentando achar uma data que funcionava para as duas, né? A pessoa, vocês devem imaginar que ela é um pouquinho ocupada, né? Com esse currículo tão variado, vocês devem imaginar que ela tem uma atuação bastante ampla, né? E que ocupa muito tempo como terapeuta chinesa e como professora de xadrez. Então, agradecer aqui a presença da Nabila hoje. E começar pelo começo, né, Nabila? Me diz como, assim, eu gostaria de saber como tudo aconteceu, assim, letras, música, medicina chinesa, mas vamos começar do que, vamos assim, que é o nosso foco aqui, que é o xadrez. Como é que o xadrez surge na sua vida? Legal. Bom, acho que primeiro boa noite. Agradecer também o convite. Eu acompanho o trabalho da Thaís já faz um bom tempo. E aí a gente fica naquela, né, acompanhando de longe. Então é super legal quando rola esse encontro, assim, né, de fato poder bater esse papo mais de perto, assim. Bom, xadrez especificamente surge umas férias de verão, aos 10 anos de idade, mais ou menos. Tava na praia e um primo me ensinou a jogar xadrez num tabuleiro de papel que a gente comprou nessas lojinhas que acho que ainda existe ainda pelas cidades, né? E só que aí, coincidentemente, naquele mesmo ano, eu comecei a ter aulas de xadrez na escola. Então, no currículo mesmo, né? Português, matemática, não sei o que, e tinha xadrez. E com um professor que, para mim, é uma grande referência, até retomei contato com ele esses tempos. É um professor que fez toda a formação dele de xadrez na Argentina, mas aí veio morar no Brasil e caiu lá na escola. E aí eu comecei a disputar torneios, estava na quinta série, então disputei torneios durante a quinta e a sexta série, até o momento em que a escola levava a gente para os torneios, né? E aí depois foi ficando essa coisa mais ali de jogar com os amigos. Durante a graduação também disputei torneio. E aqui eu sou de Curitiba, tem a biblioteca pública e não sei como é que tá agora, depois da pandemia, eles também reformaram, enfim. Mas tinha. Sempre no segundo andar tinha um espaço com vários tabuleiros e sempre tinha gente jogando lá. Então eu ia bastante à biblioteca e aproveitava sempre para jogar. Era mais ou menos por aí, né? Mas aí nunca tinha passado pela cabeça o xadrez como profissão, né? Isso foi acontecer, na verdade, meio que sem querer. E eu acho que naquelas coisas que a gente tem, assim, que você tem uma ideia, que na verdade você não sabe exatamente por que você tá pensando em fazer aquilo. Mas aí você vai. E aí parece que faz todo sentido você ter feito, assim, né? Não sei, acho que todo mundo passa por isso em algum. Muitas pessoas acho que tem isso, assim, né? Você não segue um caminho certinho, Lógico, né? Eu acho né? que. Não sei, acho que a Thaís também, né? Que também dá umas andadas por aí. Tem isso, né? Você. Sabe assim, é um insight que vem, acho que eu vou fazer isso, porque foi assim, eu tinha terminado meu doutorado, fiz a graduação em letras, fiz em música, eu fiz as duas juntas, mas estendi um pouco letras, porque aí eu comecei a fazer o mestrado junto, depois fui para o doutorado. E aí terminei o doutorado e eu tinha certeza absoluta que eu não queria seguir carreira acadêmica.
que estar na universidade não fazia sentido. Eu queria continuar pesquisando, porque eu adoro estudar, adoro pesquisa, adoro discutir, escrever, mas não queria estar na universidade. Então aquilo já não dava. E eu já tinha começado a minha formação na medicina chinesa nessa época. Então, só que eu ainda não podia atender. Então eu tava naquele limbo entre, assim, o que é que eu faço agora, né? E aí eu comecei a dar aulas de musicalização infantil, que era a minha formação, né? Então, de música também, numa escola e ter esse contato com as crianças. Eu pensei, música não é. Mas e se eu começar a dar aula de xadrez para criança? E me veio isso, assim, um dia jogando, e me veio essa ideia, assim. E aí começou a acontecer, daí começou a surgir início, assim, de dar aula para criança, daí a mãe vem perguntar de aula também, começa a fazer, só que daí é adulto, daí você já tem que repensar o que você está fazendo, daí eu comecei a pesquisar, e aí eu caí no professor Gerson, nos cursos dele, né? Eu já conheci ele do YouTube, mas aí caí no curso dele, vi que ele tinha um curso de formação. E aí comecei a fazer os cursos, aí comecei a treinar em aulas particulares com ele, fazer formação mais particular mesmo para treinamento, assim, de tanto como treinadora e instrutora de xadrez. E aí tava me animando muito com isso, comecei a fazer o Instagram e de repente a coisa tomou uma proporção que eu não tinha noção, assim. Aí hoje eu já aquilo assim de pronto, é isso, né? Hoje tá tudo certo. Faz todo sentido. E parece que eu sabia o que eu tava fazendo lá atrás, mas eu não sabia. Mas faz todo sentido. E aí hoje você atua, então, nas duas áreas. Você atua com a medicina chinesa e o xadrez. Isso. Que acho que é uma coisa que eu sempre fiz, assim, de fazer duas coisas. Eu acho que eu não consigo fazer uma. As artes marciais, não dá pra fazer uma, vou fazer duas. Aí eu vou fazer graduação, vou fazer duas. É sempre assim. Quando eu ia ler, eu levava 2 livros na mochila, assim, eu não sei. Incrível, terapia, né? Incrível. Bom, pelo menos tem uma coerência, né? Se são 2, pelo menos você mantém a coerência dos 2 em todas as áreas, né? Não é só em uma. Sim. Então, pelo menos tem. E aí, o seguinte, como é então que, assim, você, com essa bagagem, né, da medicina oriental, e você também se dedica a artes marciais, né? Se eu não estou enganada, a Kung Fu, se eu não estou enganada, né? Como que isso, de alguma forma, encontra o xadrez, assim? Na verdade, vamos começar pelo começo, vai. Pro pessoal que tá aqui assistindo, que não sabe nada, assim, primeira vez que... O que é filosofia oriental? O que a gente pode chamar de filosofia oriental? O que isso engloba, assim? Né, na sua visão, que é uma pessoa que tem essa... que está em várias plataformas, né, disso que eu estou chamando de filosofia oriental. Nem sei se é a maneira mais correta de nomear isso, mas o que o pessoal que está assistindo, é a primeira vez que está ouvindo falar disso, assim, o que isso significa? Ah, legal. Assim, não é fácil de responder, eu vou ver o que dá, né? Mas, assim... primeiro que existe uma coisa que a gente chama de Oriente, né? A gente aqui, no que a gente chama de Ocidente, a gente estabeleceu, assim, um nós ocidental e um eles oriental. Então, essa é a primeira questão que muita gente questiona, porque, assim, é Oriente pra gente, não existe Oriente, existe os países ali, a relação entre eles, e às vezes relações que não são só entre eles, mas tem muita gente que fala, por exemplo, o Brasil tem muito mais de algumas questões de China do que da filosofia europeia, que é o que a gente aprende na escola, por exemplo, né? Então, enfim, a gente pode chamar de filosofia oriental, mas tem essa coisa assim de, mas o que é exatamente um Oriente, né? Mas o que a gente costuma chamar de Oriente. E aí vai abarcar ali os países asiáticos, assim, para eu, né, do que eu mais bebi é a China, tanto por causa do Kung Fu, da medicina chinesa, muitas coisas que eu estudo mandarim, assim, para mim é o que faz todo sentido no mundo, é onde eu mais estou. Mas, eventualmente, passo por algumas questões de Japão, por conta que eu gosto muito da metáfora, como metáfora, mas também das histórias, etc., de samurai, né, essa ideia essa imagem meio de um guerreiro ali, que não é um soldado, né? Ele é um guerreiro. Isso tá lá no meu método, inclusive, né? Se eu tava comentando de como isso tá no método. É uma metáfora que eu uso, assim, porque é diferente, né? Então, tem algumas coisas de Japão, ou mesmo algumas concepções que vêm do Zen budismo, que é chinês, aí também tem um pouco de... O budismo vem da Índia, mas ele também tá no Japão, né? Então, vai misturando, assim. E quase nada de Coreia,
porque eu dou aulas de taekwondo também, né? Dou aula num projeto de extensão, porque eu treino também há bastante tempo, sou faixa preta, e aí eu dou aula num projeto de extensão, não é uma profissão, assim, mas é algo que eu gosto de fazer, quase um hobby ali, né? Então, é um pouco de, não sei nem dizer como é que a coisa chega, assim, né? A questão é que tudo que eu vou bebendo dessas culturas, eu não consigo pensar em outra coisa, assim, né? É ali, assim. Então, vou fazer arte marcial, vou buscar uma luta. Não vai ser uma luta qualquer, assim, né? Eu fui entrar no Kung Fu, fui entrar no Taekwondo, vou passando por outras questões. E eu nunca tinha parado para pensar exatamente assim na área da saúde, por exemplo. Mas quando eu voltei para o Kung Fu e comecei, que eu fiquei um tempo afastada, e comecei a ter uma outra relação ali, a medicina chinesa foi fazendo todo sentido, assim, né? Meus professores são professores de Kung Fu e são acupunturistas. E aí eu comecei a fazer as formações com eles. E aí você vai entendendo, assim, que na verdade todo aquele caminho que você está fazendo, ele estava levando para algum lugar, né? Você estava, na verdade, buscando uma coisa. E essa uma coisa está na junção disso tudo, né? Então, pensar o que é a filosofia oriental, eu acho que dá para a gente pensar em algumas especificidades. Mas, para responder um pouquinho mais palpável, né? Eu acho que uma das questões que a gente pensa muito na nossa filosofia aqui, a gente pensa muito isso é isso. Né? Uma tabela, assim, isso é isso, ou isso é verdade, isso não é. Tem uma questão ali com a razão puramente, né? E quando a gente pensa nessa filosofia, vou falar mais da chinesa, que é onde que eu entendo um pouquinho mais, mas tem muito dessa correspondência entre ser humano e universo, assim, o tempo inteiro correspondência. Né? Tudo a gente está lidando com metáfora, com analogia, com correspondência, com micro e macrocosmos, né? Como uma coisa afeta a outra, como uma coisa ela funciona como a outra. E aí nisso não é só razão, né? É corpo, muito corpo, né? Então eu falo bastante disso, né? Beleza, eu jogo xadrez e eu acho que é uma atividade incrível, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um corpo também, né? E inclusive que é esse corpo que vai estar sentado, que às vezes vai cansar e vai perder partida porque cansou, né? Então, então tem um corpo presente ali, né? Então eu acho que isso do corpo, essa questão do não é nem só o se pensar, né? Mas é o perceber a própria mente, né? Então essas práticas contemplativas, meditação, né? É você se perceber também, né? E vendo que existe um eu e existe um eu que observa eu mesma, né? Então seria mais ou menos por aí, assim, dizendo muito resumidamente, né? Não sei se eu respondi também. Não, acho que é super legal, assim, eu acho que realmente vamos dizer, uma pergunta meio ambiciosa da minha parte, porque eu sei que a gente tá falando, né, de um mega universo, assim, né, de referências, e acho que foi muito importante você comentar isso com o pessoal, né, de que quando a gente fala de Oriente, né, a gente tá falando Oriente, eu tô no Oriente, né, mas eu tô nas Filipinas, então é assim, é completamente outra referência, né, então eu acho que talvez até o nome da própria live, enquanto você falava, eu tava pensando que talvez seria mais preciso falar de filosofia chinesa, né, porque aí a gente consegue entender especificamente esse universo chinês, né. E por que eu tô falando isso? Porque a gente, né, falando agora de xadrez, né, a gente percebe que a partir dos anos 90, a China começa realmente, assim, voar, né, no xadrez, assim. E o xadrez, que a gente chama de xadrez ocidental, ele não é um jogo tradicional, não é um jogo... Não é que ele não seja um jogo tradicional na China, mas assim, ele não é o principal jogo na China, né? A gente sabe, você sabe até melhor do que eu, que tem outros jogos de tabuleiro nessa região especificamente da China, que são muito mais populares e que são muito mais milenares do que o xadrez. Obviamente, o xadrez, né, é jogado na China, né? Inclusive, existe algumas teorias contraditória sobre a origem do xadrez, porque tem gente que diz que não foi na Índia, que foi na China, né, que tem uns achados arqueológicos ali que apontam uma outra direção, mas enfim. Mas o que chama atenção em algum momento, algum ponto da história da China,
Os jogadores chineses, assim, a China começa a jogar o xadrez ocidental, né? Porque a gente chama o xadrez ocidental e o xadrez chinês, né? E isso, assim, né, é um acontecimento na história do xadrez, porque a gente vê, né, a partir dos anos 90, sobretudo, os jogadores chineses, assim, se desenvolvendo e essa percepção nossa, como ocidentais, de que eles têm alguma coisa diferente. Né? Eles têm alguma coisa ali diferente em relação à compreensão do jogo, a método de treinamento, a maneira como eles se preparam, né, competitivamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como é que você vê então o xadrez ingressando nesse universo da China e como você poderia assim, falar para o pessoal que não conhece, né, essas referências da China, como que isso que você falou está presente na forma como eles abordam o xadrez. Também não sei se eu consigo responder com profundidade, assim, porque isso é uma questão que eu quero agora no próximo ano. Meu planejamento pro próximo ano é me jogar nisso, assim. Já comecei a fazer algumas coisas nos últimos tempos, mas aí eu decidi dar uma parada, mergulhar no I Ching, que é o livro fundante da filosofia chinesa, da cultura chinesa, na verdade, e que dizem que o xadrez, inclusive, veio dele. Então, o que eu pensei? Como já faz um tempo que eu tô para aprofundar nele, e como ele é a base da filosofia, ele é a base da medicina chinesa, ele é a base da filosofia chinesa como um todo, ele é a base de tudo. Então, eu pensei, eu vou parar um pouquinho aqui na escola chinesa do xadrez, vou mergulhar lá no I Ching e vou voltar para ela. E não só isso, vou mergulhar o Liu Wenjia, né, que é o criador da escola chinesa, que tem o livro lá da escola chinesa de xadrez. Ele fala que quando ele foi começar a se aprofundar no xadrez internacional, né, que seria esse xadrez ocidental, ele leu vários clássicos chineses de estratégia. Aí eu lembro que no meu... Eu tenho um xerox do livro, na verdade, né? Tá rabiscada essa parte, assim, é isso né, que eu vou fazer agora. Vou mergulhar nisso e aí eu vou voltar pro xadrez. Porque aí eu acho que daí sim eu consigo entender o que tá acontecendo ali. Mas uma coisa que eu acho interessante nisso... e nessa pergunta que você falou, que é muito que você colocou, que é muito legal, tem aquela tese do Kasparov de que os campeões mundiais eles são uma espécie de uma representação do pensamento do seu tempo, né? Do espírito do seu tempo, algo assim. Não lembro a frase exata dele. E é muito legal se a gente pensar que o Ding Liren tá indo disputar o Mundial, assim, né? Não sabemos o que vai dar, né? Não tô nem acompanhando como é que estão as coisas ali, mas caso aconteça, né, de ser ele o próximo campeão, eu acho que isso responde muito para um processo que a gente está passando mundialmente, de não só porque a China é uma superpotência economicamente, etc, etc, mas de mudança de pensamento que a gente tem passado também. Porque a gente está vindo, não que seja linear, que seja só isso, etc, mas a gente tem passado por uma retomada de pensar mais no nosso corpo, qualidade de vida, nossa relação com o meio natural, de as pessoas tentando pensar formas de saúde que não vão pela farmacologia ocidental também, né, que não vai usar remédio. Então a gente está passando por uma forma de pensamento que é diferenciada e que está lá na China, né, que assim na China antiga, talvez, principalmente. E lá na escola chinesa do xadrez, né, no livro, o Liu Wenjia, ele fala alguma coisa de... Se a gente teve, né, a escola russa que tem uma ideia de ciência e competição, a escola chinesa ela tem essa ideia do xadrez como uma arte do pensamento, como vai trazer essa questão que o pensamento ele não é só lógico, ele tem uma característica de não lógica também, de intuição. Ele vai trazer na visão de intuição dele, que não é aquela intuição iluminada, né, que vem de cima, não é só isso, tem uma questão de quanto mais eu estudar determinados padrões no tabuleiro, né, quanto mais eu estudar determinadas posições, é mais fácil que intuitivamente na partida que essa intuição aconteça. Então não é uma iluminação, ela está ligada com uma prática, né, com estudo, com teoria. Mas na conceituação dele de intuição tem um viés de paixão, de arte, outras coisas, né? Que é um pensamento que não é só científico, que está um pouco além,
E aí, quando a gente pensa o que é a filosofia, a ciência chinesa, ela é assim, ela tem essas características. Ela tem razão, claro, mas ela tem outras coisas, né? Ela tem sentimento, ela tem um viés de arte, de metáfora, de analogia, né? Como eu comentei no começo. Então, eu acho que é bem representativo a gente ter como hoje um grande jogador e essa ascensão da China já há bastante tempo, né? No meio do xadrez, lembrando dessa tese do Kasparov, né? De que tem uma representação ali no campeão mundial, ele é um pouco de uma, ele representa a filosofia, talvez, né, do seu tempo, assim. Então, pensando que a China eu acho que a gente tá bebendo bastante disso que a gente chama de Oriente hoje em dia, né? Tem tido um certo movimento para isso. No próprio TikTok, se for pensar, né? A gente estava comentando das redes sociais antes de entrar aqui. É uma rede social chinesa e ela bomba, né? Então a gente está tendo essa conexão ali com o Oriente e que talvez isso vá chegar também, tá chegando com certeza, na verdade acho que já chegou e agora a gente vai ver os desdobramentos disso no xadrez, né? Eu, né, tô até aqui, ó, como eu ia falar com você, ó, até recuperei aqui o livrinho, né, ela tá falando desse livro aqui, que é um livro super, super interessante, acho que para nós, né, ocidentais, a gente tentar entender, porque eu acho que ele também faz esse esforço de tentar traduzir, né, pra gente, assim, que não tá tão sensibilizado, né, com o que significa, né, essa abordagem, né, oriental barra chinesa. Uma das coisas que, quando eu li esse livro, me chamou mais atenção é justamente como eles utilizam o saber de outros jogos e outras práticas. E aí, né, claro, outros jogos barra outras práticas, eu estou dizendo, o I Ching como um livro fundamental, né, que representa, né, o pensamento daquele lugar, as artes marciais, a medicina, enfim, como que tudo isso é usado como referência criativa no xadrez, né? Então essa coisa de que a gente tem, assim, muito o xadrez como um jogo fechado e que você tem que dominar aquelas técnicas, né? Aquelas técnicas específicas. E aí eles pegam esse xadrez, estudam todas essas técnicas que foram acumuladas e falam assim, tá, o que a gente tem nosso que ainda não tá aqui? Né? Essa é a sensação que eu tenho, assim. E quando você começa a ver partidas de chineses, né? E no meu caso, eu vi muitas, principalmente das mulheres, você vai percebendo algumas coisas que se repetem. E que tem essa natureza, principalmente essa natureza que eu falo que vem de outros jogos. Eu também jogo Go e, assim, eu vejo claramente, assim, que tem algumas visões, né, do Go que os chineses colocaram no xadrez, assim, tipo, na forma como eles jogam. Outro ponto interessante que eu percebo também é essa questão entre o individual e coletivo, né? Então, assim, se um indivíduo começa a se destacar, isso não é só um mérito dele, assim, não existe um esforço para ele, né? Existe toda uma construção, né, conjunta para que esse seja a representação do melhor que há, né? Então, inclusive, teve rolou, né, nos bastidores, assim, desse match agora que teve do Candidatas, né, que perguntaram quem é o segundo da Ana Muzichuk e quem é o segundo da Lei Ching-je, né? E aí falaram, o da Ana Muzichuk e falou o nome lá de um ucraniano lá, que eu não conheço, mas é um cara muito bom, um grande mestre e tal. E da Lei Ching-je, basicamente, qualquer grande mestre chinês, né? Então, assim, todo mundo se juntou para preparar a Lei Ching-je para esse match, né? E cada um fazendo uma parte e com essas partes juntando para que ela apresentasse a melhor performance individual, mas que não é o resultado de um esforço apenas individual, né? Então, eu acho isso assim, pra gente, né, que joga xadrez, é uma coisa, assim, difícil de entender, né? De que o xadrez não necessariamente é uma prática individual, assim. Como é que você vê isso, assim? O que você pensa sobre isso?
Eu acho que primeira coisa, assim, em relação a isso, também pensar que tem uma questão de um nacionalismo que não é simplesmente um nacionalismo superficial, fraco, sei lá, né? Mas de realmente uma questão ali com essa identificação deles com o próprio país, né? Então faz todo sentido todo mundo se juntar para que ela represente o país, assim, né? Ela não está representando ela mesma, ela está representando o país, e eu faço parte disso, dessa cultura, etc, né? Então tem uma coisa de pertencimento que é muito forte, né? Então, acho que isso também traz um pouco. Mas isso, né, sobre o individual e o coletivo, eu acho que tem uma questão que, na verdade, se a gente for pensar, não existe um... E isso é uma construção muito ocidental mesmo, né? Do gênio. Como se o gênio fosse uma pessoa que nasceu com alguma habilidade sobrenatural e ele, pronto, né, se desenvolveu assim. E a gente esquece que, na verdade, né, para o grande mestre X ser grande mestre X, ele bebeu de vários livros e outras pessoas, e tem toda uma rede de apoio que suporta ali, né? Mesmo quando a gente ainda não está pensando nessa ideia de que o segundo do jogador é uma equipe inteira, mas tem uma rede de apoio que, inclusive, às vezes a gente nem vê e não sabe o que é, né? Mas todo o nosso conhecimento, tudo que a gente produziu, não dá nem para dizer, né, como humanidade, por óbvio, né? Tudo que a humanidade produziu não é fruto de uma pessoa, né? Não existe isso, é sempre uma retomada de conhecimentos, de outros discursos, né? Tudo que eu estou falando aqui não é criação minha, né? É uma junção que eu, como indivíduo, fiz de tudo que eu já passei, das experiências que eu tive, das pessoas com que eu me relacionei, que eu encontrei pelo caminho, né? Então, eu acho que isso é uma concepção que é muito do Ocidente pensar nessa forma, né? Que eu sou eu mesma, né? Assim, um ser iluminado, único e etc., que eu não estou conectada com o restante. E aí, pensando nisso de que outros jogos influenciam no xadrez e outros conhecimentos influenciam no xadrez, tem são dois irmãos, eu não vou lembrar o nome deles agora, mas eles são confucionistas, né? Da corrente do Confúcio lá na China. E eu não vou lembrar a frase exata, mas eles falam alguma coisa assim de que o princípio que rege tudo no universo, inclusive eu, você e tudo, é o mesmo princípio. Significa, então, que tudo vem dessa mesma coisa, né? Esse mesmo princípio. Se você entender o princípio, você pode fazer qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? Se o mesmo princípio que rege a arte marcial, o mesmo princípio que rege... É o mesmo princípio que rege a música, o xadrez, a dança, a literatura, a vida, a guerra, tudo, eu preciso entender o princípio, e não a coisa. A coisa é uma forma de expressar esse princípio. Daí, nisso, a gente criou uma série de atividades diversas e Para tá aí por isso expressar que esse princípio, né? para expressar esse princípio. São formas diferentes do princípio se expressar, né? Por isso que... E aí isso é vida, né? Tem uma diversidade, assim. Então, eu posso aprender sobre xadrez, não só no xadrez, né? Assim como, que é uma coisa que eu gosto de pensar muito, como que o xadrez me dá elementos para outras coisas, na verdade, né? A gente tem isso, porque o xadrez ajuda no pensamento estratégico, e é legal ver com criança, assim, né? Criança é muito explícito quando eles começam a pensar diferente, tá fazendo aula de xadrez, passa um tempo, tá pensando diferente, assim, é muito engraçado é mais palpável, né? Porque eles acho que expressam um pouco mais, por causa dessa relação simbólica que eles têm mesmo, né? Mais imagética, talvez, do que o que a gente tem, né? Então, eu acho que eles vão brincando muito com isso, assim, e quando você vê, eles estão trazendo isso mais fácil do que a gente, né, pra vida. Mas tem isso de que o xadrez, ele traz muito, né? Muito de várias situações, assim, né? Que a gente pode trazer do aprendizado do tabuleiro pra vida, assim. E vice-versa, né? E vice-versa também. O conhecimento de xadrez não tá só nos livros de xadrez, né? Ele também tá em outras expressões, assim, né? Isso é... Sim. Não só isso, né? Mas se pensar no nome, né? O caractere, o ideograma chinês pro xadrez, que é o Xianqi, esse Xian, ele tá lá no livro das mutações também, do I Ching. Então, assim, já começa por aí que alguma relação com certeza tem. Mas, além disso, por que ele tá lá? Porque essa ideia de Xian, ele pode ser usada para a gente falar de elefante, e eu já explico por quê, mas também imagem, representação e etc. Mas por que elefante? Eu vi uma vez um filósofo explicando que é porque
você não vê um elefante vivo facilmente, mas os antigos encontravam eventualmente ossos de elefante. Então, quando eles encontravam os ossos, eles viam a imagem do elefante, eles entendiam que aquilo era elefante. O que isso tem a ver com o fato da gente jogar xadrez e dizer que isso aqui é uma representação simbólica da vida, no universo. É tipo, o xadrez é o osso do elefante, né? Exatamente. Nossa, então ele é o Xiang-Chi, né? Caramba, Nossa, eu arrepiei aqui agora. Caramba, que massa. Eu não sabia disso, não. Achei bem legal. E eu acho que é meio isso, assim mesmo. Acho que é uma forma muito bonita, assim, de expressar uma complexidade do jogo, né? Sim. Impressionante, nossa. E de ir para além, né, do jogo como uma partida que eu ganho ou perco, ou uma coisa que eu preciso decorar lances de abertura, ou que eu preciso aprofundar no meu cálculo, não sei o quê. Ele tem tudo isso, mas ele tem muito mais do que isso, né? E a gente pode se divertir com ele muito além se a gente pensar além disso, né? Com certeza, com certeza. Nossa, muito legal, muito legal. Eu queria então agora que você contasse um pouquinho para o pessoal sobre o seu método, que eu acho muito legal, assim, sinceramente. Eu vejo, né, nas suas postagens do Instagram você esclarecendo algumas dúvidas, tal, né? Porque assim, vamos dizer, a gente tem várias formas de estudar xadrez, né? A gente tem várias maneiras, não só eu digo do ponto de vista prático, né? Assim, por livro, por vídeo, por, sei lá, por aplicativos, tal, mas também várias maneiras de abordar o jogo, né? E eu percebo que o seu método ele tem a ver um pouco mais com isso, né? Não tanto ele tem a ver com a questão prática, né? Exatamente, mas ele também vai um pouco além, né? Que ele tem a ver sobre como você deve abordar, né? Como você deve entender o xadrez, assim. Então, eu queria que você contasse um pouco, não só do que é o seu método, mas como é que ele nasceu, assim. Como é que foi esse processo de criar o seu método, que é o método Fiore, tá, pessoal? Esse é ela lá no Instagram dela, ela tem lá direitinho explicando, mas ela vai contar aqui pra gente com mais detalhes. Bom, primeiro que vem disso de estou dando aulas de xadrez, fiz os cursos, faço vários trabalhos em parceria com o professor Gerson, a gente conversa muito sobre isso, sobre organizar mesmo, estruturar, porque eu também tenho muito isso, assim, de eu não jogo torneios, né? Faz muito tempo que eu não disputo, até joguei esses tempos, faz uns meses aí, assim, no final de semana, nessa coisa de, nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso, vamos lá, né? Mas geralmente acontecem aos sábados e eu não consigo participar. Mas, assim, eu não sou a atleta do xadrez, né? Mas eu gosto muito de entender como é que eu faço alguém entender o que está acontecendo ali, né? Essa parte didática, e não só didática, mas eu gosto muito da parte, eu sempre brinco, assim, né? Que é o xadrez contemplativo. Fazer as pessoas olharem para uma partida e achar aquela partida bonita, né? Aquela coisa. Só que para isso a gente precisa entender o que está acontecendo. Então eu gosto muito disso, assim. E aí, então, primeiramente veio uma coisa de querer fazer uma turma. Eu comecei a dar alguns cursos, né, desde o ano passado online, a gente estava também no meio da pandemia, então essa questão dos cursos online, o pessoal começou a pedir também lá no Instagram, e a coisa, enfim, foi acontecendo, e eu comecei a me programar para isso acontecer mesmo. Aí no começo desse ano, eu abri uma turma que foi batizada pelo professor Gerson de método Fiore. Ele sempre falava assim, método Fiore, eu falei, é isso aí mesmo, vamos lá. E aí comecei em março, e a gente foram 3 meses de curso com aulas ao vivo. E aí ali eu aprendi muito sobre a estruturação do que eu tinha pensado, né? Então essa é a primeira questão. E era muito assim, xadrez mesmo, o que você precisa aprender de abertura, né? Estruturadinho para iniciantes ali, tinha essa estruturação. Aí, quando eu estava pensando em abrir uma nova turma, primeiro que eu conversei muito com os alunos dessa primeira turma e, assim, também nas conversas com os meus alunos mesmo, porque daí começou a vir os torneios presenciais, os meus alunos começaram a participar de torneios presenciais. E aí, nas conversas depois de torneio, ou antes de torneio, começavam a surgir outras coisas, que não tem nada a ver com dúvida em algum conceito estratégico, não tem nada a ver com preparação de abertura, não tem nada a ver com cálculo. É perceber que, na verdade, muitas vezes o problema ele está
na atitude que a gente senta na frente do tabuleiro, como a gente conseguiu desenvolver ou não a nossa concentração até o fim da partida, né, do início ao fim mesmo, assim. Questões de foco, questões de entender qual eu sempre falo, né, a gente precisa saber qual é o nosso potencial. E aí nisso eu preciso saber, quando eu estou analisando uma posição, qual é o meu potencial nessa posição, né? Às vezes a gente se perde nisso, na análise, né? Então, enfim, fui ouvindo muita gente e também o que as pessoas me perguntavam no Instagram. Porque aí começou a acontecer um movimento lá no Instagram de... As pessoas pararam de me perguntar coisas específicas, acho que quando eu fui me expondo mais também, coisas específicas do xadrez, e começaram a me perguntar outras coisas, assim, de disciplina, meditação, foco. Eu pensei, porque acho que eu ia mostrando isso, assim, meio que naturalmente, porque eu faço artes marciais, eu fiz um doutorado, então são coisas que permeiam a minha vida, assim, né? Uhum. E nisso, assim, eu sempre com essa questão na minha cabeça de querer juntar isso tudo, mas achar que não faz sentido, né? Você fica pensando assim, acho que eu sou meio louca, não vou fazer isso, nada a ver. Mas aí, nessa conversa toda, eu pensei, mas é isso, assim, se eu tiver que dar o meu nome para alguma coisa, ele tem que ter tudo o que para mim faz sentido. Então, aí eu comecei a pensar nesses elementos que não fazem parte do jogo. Então, a gente precisa, assim, saber estratégia, final, abertura, precisa saber tudo isso, precisa. Mas veio muita gente me contar que depois que começou a meditar, melhorou no rendimento no xadrez. Daí veio gente me falar que não tem disciplina para estudar, e aí eu começar a dar uns toques sobre disciplina, né? Então, a primeira aula que eu dei de abertura do curso é disciplina e consistência. E aí eu recebi uma mensagem muito legal de um aluno, que ele me mandou um e-mail falando: eu nunca imaginei que disciplina pudesse ter a ver com diversão. Eu falei, é isso, assim, se você entendeu isso, não precisa entender mais nada, porque a disciplina não tem que ser uma coisa que te engessa, que te enrijece, ela tem que te dar aquela ideia da disciplina como liberdade, né? Ela tem que... se eu consigo me organizar e ter um autocontrole, pronto, eu sou livre para fazer o que eu quiser. O problema é quando eu acho que eu estou sendo espontânea e, na verdade, eu só estou perdida no que eu estou fazendo, né? Uhum. Então, se isso chegou, perfeito, era isso que tinha que chegar mesmo, né? Essas concepções. Então, tem aula de meditação no curso, tem aula de concentração, tem aula de foco, vai ter aula... Lidar com as derrotas. O pessoal me pergunta muito isso. Como é que eu lido com as derrotas? E aí, assim, eu competi no Sanda, que é o boxe chinês, né? Ele é a modalidade competitiva do Kung Fu. E aí, assim, quando você tá no tatame ali, né? A gente chama de Lei Tai, que é o espaço da luta do boxe chinês. Quando você tá lá em cima e você tem 2 minutos para decidir alguma coisa ali, e a pessoa que tá do outro lado tá te batendo, você não tem a oportunidade de ficar choramingando o primeiro round que você perdeu. Você precisa lidar com aquilo quase que instantaneamente e dar um jeito de resolver aquilo, porque se você bobear, é um soco no nariz que você levou, é um chute. Então, assim, não tem. Então, esse processo de lidar com derrota foi algo que eu tive que trabalhar muito. Né? E é entre uma luta e outra, não é entre uma partida e outra que você tem lá, às vezes, um tempinho para respirar e etc. É tipo, sentei, 1 minuto, toma água, não sei o que, sobe e parte para a próxima. Assim. Você tem 1 minuto para virar a chave ali e resolver. Então, são processos que eu fui passando também, né? Como é que eu subo lá e a pessoa tá com... Teve uma vez que eu lutei com uma mulher que era muito maior do que eu, assim, de forte mesmo, assim. E, assim, não dá pra bobear, né? Não posso cancelar a partida e falar, valeu, assim, o negócio tá ali acontecendo, assim. Então, ou você confia no seu treinamento, que é uma questão. Por que é tão importante ter disciplina e consistência no treinamento de xadrez? Porque a hora que você vai jogar, você tá numa situação de estresse, você vai confiar nisso. Você vai lembrar que você treinou pra caramba. E que se você perder, paciência, aconteceu, a pessoa te superou, mas você deu o seu melhor porque você sabe que você não tá em falta com o seu treinamento. Então, assim, meu professor sempre falava, a tua segurança lá em cima, ela é resultado da prática. É lá em cima que você vai prestar contas pra você mesmo, assim. É tipo, o quanto eu confio no que eu fiz esse tempo todo lá, né? No momento que eu tava podendo errar. O quanto que eu levei a sério aquilo ali, né? Pra daí chegar, porque é diferente de, capturou minha dama. Cara, você caiu no chão, entendeu? Foi derrubado. Exatamente. A sensação é de um soco no nariz, né? Quando você leva um duplo, assim, né? Eu tenho essa sensação. É como se alguém tivesse me dado um soco na cara, assim. Exato. Só que aí, você ter que passar pelo soco na cara faz com
que a hora que você perde a dama, você pensa, tudo bem, Né? estou beleza, né? Então, assim, foram processos que eu fui passando. E aí você vai pensando assim, que é isso, o princípio é o mesmo. Se eu consigo lidar com o princípio aqui, o que eu tenho a dizer para as pessoas que estão fazendo isso aqui? Porque eu decidi, eu gostei da ideia de dar aulas de xadrez, eu tô me aprofundando nisso, nossa, tá tudo... passo horas em cima disso, gosto muito disso. O que eu posso trazer disso para cá, né? Porque eu não tô escutando ninguém falar disso aqui, né? Não tô ouvindo... não que não tenha, né? Não que as pessoas não falem de concentração e dessa mentalidade ali para os torneios e etc. Mas tem tanta coisa que, se o xadrez vem do Oriente, e ele com certeza vem, o que mais o Oriente nos ensina que eu posso trazer para o xadrez, né? Porque ele vem da mesma origem. Então, se eu pensar a estratégia mesmo, né? Os conceitos de estratégia mais profundos lá da China mesmo, né? A Arte da Guerra, que é o grande livro de estratégia, mas não só ele. Ele é um livro que serve para pensar questões militares, ele serve para autoconhecimento, o pessoal usa hoje para empreendedorismo, para não sei o quê, né? Tem a arte da guerra de tudo. O xadrez é estratégia, o xadrez é guerra. Então, dá para fazer essa conexão ali também, né? Então, essas coisas todas foram surgindo, né? Dentro disso, por exemplo, uma das questões essenciais da arte da guerra é a ideia do conhecer o terreno, né? Não vou lembrar exatamente em qual capítulo tá, mas é um dos primeiros capítulos da arte da guerra, conhecer o terreno, não sei o que, não sei o que. Ok, o meu método lá no curso de intermediários, o primeiro módulo é análise. Aí a gente vai compondo as coisas depois. Mas a primeira coisa que você vai fazer é aprender a analisar um tabuleiro. Ah, mas eu não sei o que é uma estrutura de peões. Então você vai aprender rapidinho aqui, só pra você, assim, rápido, e depois a gente vai aprofundar. Mas a primeira coisa que você vai despertar em você eu preciso saber que antes de eu tomar uma decisão, de eu dar um passo, eu preciso parar e olhar o que está acontecendo. Porque o que os iniciantes fazem é justamente assim, joga, né? Uhum. Preciso fazer um lance, joga. Depois se arrepende do que aconteceu. Então, assim, essas coisas, na hora de organizar o curso, fui trazendo tudo isso, né? Muito legal, muito legal. Atualmente você tá com turmas abertas, como é que tá rolando, assim, atualmente? Porque eu acho que eu vi recentemente que se abriu uma nova turma, né? Como é que tá sendo essa turma nova agora? Então, eu tinha combinado com o pessoal de fechar as inscrições no domingo para começar o curso na segunda. E aí começou já, foi lançado. Mas aí até o que eu conversei com outras pessoas que não conseguiram entrar nesse momento é que eu ia reabrir o link porque eu ia falar, a gente ia conversar aqui. Eu falei, então, assim, até esse próximo final de semana eu reabro. Só que aí tem isso, já aconteceu uma aula ao vivo, né, que foi ontem, e que vai ter aulas ao vivo quinzenalmente para as turmas, e o primeiro módulo já está na plataforma, né? Mas, assim, é só a única coisa que aconteceu até agora, né? Então, eu vou deixar aberto o link ainda esse final de semana. Bom, então quem se interessou aí pelo curso da Nabila pode ir lá conferir, então, no Instagram. Eu acho super interessante isso que você está falando, né? Porque se a gente... É isso, né? A gente tá falando dos chineses, né? A gente tá falando dessa ascensão chinesa, mas o mais interessante é que a gente percebe que, tem esse crescimento, esse boom, né, do xadrez na China a partir dos anos 90, e a gente tem também, assim, algo que está assim, concorrendo lado a lado, que é a questão dos indianos, né, que também é do Oriente, né, por acaso também é do Oriente. E se você, né, vai investigar e procurar saber o que eles estão fazendo de diferente, é exatamente isso que você está falando, né, cuidar do corpo, né? Então, alimentação, sono, meditação, yoga, né? E, assim, os jogadores de rendimento na China, os que estão treinando para competição, eles são orientados nessa direção, assim, alimentação, sono, saúde e yoga. Os treinamentos, né? Dessa questão da disciplina, né? Então você tem que ter disciplina e não pensar no resultado imediato, né? Assim, o Ramesh, né, que é o grande cara assim do xadrez indiano, hoje ele fala, né? Eu não estou interessado na partida de hoje, eu estou interessado no processo, né? Eu estou interessado na tua caminhada, assim, para onde você está indo, não o que você está tropeçando, o que você está às vezes escorregando, tal. Eu tô tendo essa visão e assim,
né? É isso, tá ali, né? Tá ali nesse lugar, né? Essa forma de talvez resgatar, né? Resgatar uma visão que estava presente no jogo, e quando o xadrez chega no Ocidente, a gente modificou muito, né, o xadrez, quando o xadrez chega no Ocidente, né, quando o xadrez entra na Europa, né, a gente muda muito o xadrez, né? Assim, a gente faz alterações, né? Que a gente se apropria, né? Do xadrez, assim. E é muito interessante ver que o xadrez chega na Europa pelos árabes, né? Que também vem desse mundo, né? Do Oriente, ou, assim, outra fonte, né? Onde o Oriente bebe. Então, assim, e a gente transforma o xadrez, e aí, de certa forma, a gente vê que está havendo esse resgate de princípios muito mais fundamentais, que tem a ver com essa coisa da prática, né, da origem do jogo, né? Então é bem legal, assim, bem interessante isso que você está trazendo para a gente. Até uma outra coisa, só para dar um adendo nisso, isso que você comentou, né, de não pensar no resultado, as artes marciais real mesmo, assim, tipo na China, tem faixa de Kung Fu, não tem exame de faixa. Que não importa. Aqui no Ocidente a gente precisa colocar, porque senão a pessoa não se sente motivada para continuar, né? Mas na verdade não tem. Então, assim, não importa o que você carrega ali para mostrar para os outros o seu distintivo. Importa o que você realmente faz, importa o processo mesmo. Tem muito a ver com isso, né? Uma visão de o que interessa ali, né? Nessa disputa. Sim, não, é muito, muito incrível. Acho que a gente tem realmente muito a aprender, né? Com essa visão, e, claro, é um processo, né? Não é assim. Não é nessa entrevista que você vai chegar a todas as conclusões, né? Essa entrevista aqui, na verdade, é um convite ao pessoal, né, que gosta de xadrez, a começar a pensar sobre essas possibilidades e como, né, conectar, né, tudo isso e fazer com que o xadrez seja algo, né, em última instância, algo que traga sentido para sua vida, né? E não necessariamente só resultado, eu acho, né? Eu, pelo menos, acho que não é esse o objetivo do jogo, né? Bom, Nabila, eu queria então que você deixasse pra gente uma mensagem final, assim, pro pessoal que gosta de xadrez, pro pessoal, né? Uma das coisas que eu mais recebo aqui, né, na Twitch, e menos no Instagram, acho que mais na Twitch, o pessoal perguntando assim, eu quero melhorar, eu quero subir meu rating, né, que eu acho muito curioso essa coisa do rating, que é talvez essa mesma, essa faixa, né, eu quero ser faixa preta, né, eu quero, e eu sempre falo, né, a resposta que eu sempre dou é o seguinte, olha, sei lá, deve existir alguma coisa que você, sei lá, toma uma pílula e fica bom, mas xadrez não. Xadrez é uma coisa que dá trabalho ficar bom, é uma coisa, assim, é trabalho, estudo, horas, né, dedicação, não é uma coisa que dá para ficar bom de repente. O talento, ele pode existir, mas eu não sei nem em que medida, sabe, em que proporção ele tá ali presente. Eu acho que o xadrez tem uma correlação direta com disciplina, trabalho, assim, né? Quanto mais você trabalha, melhor você fica. Mas eu não ganho, eu não subo meu rate. Tá, mas isso não é a única medida de ficar melhor, né? Assim, de entender mais do jogo, de jogar partidas melhores, tal. Então, para esse pessoal, que eu acho que a grande maioria do público aqui que acompanha esse canal, que tem, né, que quer aprender mais, que quer melhorar, que não sabe por onde começar, que tá um pouco perdido, que gosta de xadrez, acha que xadrez é uma coisa que pode fazer parte da vida delas, qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas? E, sei lá, eu não gosto muito dessa ideia do conselho, mas assim, algum tipo de, sei lá, de mensagem, vamos dizer assim, uma mensagem para essas pessoas. Enquanto você foi falando, me veio umas coisas na cabeça. Eu não vou indicar livro, eu não vou indicar canal, eu não vou indicar, até porque isso tem de monte, é só ir e manda ver. Mas pensando nessas coisas que me movem também e que eu tenho trabalhado em aula, pensar um pouco essa ideia de, já que você falou, né, o rating como a faixa, dentro das artes marciais se diz que o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu.
Não significa, então, que ele... Quer dizer que ele nunca deixou de ser um faixa branca, na verdade. A gente vai ser faixa branca pro resto da vida. A questão é o quanto você levou a sério esse não desistir, né? E estar ali todos os dias tentando. E perceber que, na verdade, é sempre essa ideia de eu não luto, eu não pratico artes marciais para lutar contra alguém, mas é sempre eu comigo mesma, né? Mesmo quando eu tô lá em cima do Leitai para lutar num campeonato que vale um título, a pior questão lá em cima nunca é o outro, é sempre eu. Quando a gente perde uma partida de xadrez, a gente nunca olha pro outro, assim, né? A gente se culpa, os nossos erros, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente pode usar isso, inclusive, como uma ferramenta de como é que eu vou melhorar esses aspectos que são meus, que aparecem ali, ou que estão ali, e que eu posso... É como se o xadrez fosse uma ferramenta pra gente expandir outras coisas. Então acho que se a gente muda essa relação dele, que não é só o rating, mas o rating ele é só uma questão que materializa, concretiza outras coisas todas, essa relação com o hate, ela diminui. Ele não importa tanto. Porque eu posso perder uma partida de xadrez porque tem um aluno meu que sempre conta, volta e meia, o filho dele vem falar com ele naquele momento que ele tá muito concentrado. E aí ele perde. Então, assim, não é o hate, né? O hate não importa. Agora, se ele consegue olhar naquele momento ali, né? Depois que vai analisar a partida e percebeu que algo mudou da partida anterior, da semana anterior, do mês anterior, pronto, é isso que tem que ser o suficiente. Porque o rating, várias questões atravessam, né? Mas eu acho que tem isso do xadrez como uma ferramenta também, ele por ele mesmo, como algo muito gostoso, muito divertido, como incrível, mas esse potencial que ele tem de ser uma ferramenta para outras coisas. E aí, dentro disso, você comentou, né, não existe uma pílula que faz a gente ficar ótimo e se existe algo, né, para o xadrez não é assim. O termo Kung Fu, ele significa trabalho árduo. Então, não tem nada a ver o Kung Fu. Aqui no Brasil, a gente chama de arte marcial chinesa, né? Mas o termo Kung Fu mesmo, ele pode ser qualquer coisa. Porque Kung Fu é tudo aquilo que você conquistou uma excelência através do trabalho árduo. Então, é tudo aquilo que você faz rotineiramente, que você vai se desenvolvendo, não interessa se muito rápido ou se muito devagar, e que mas que você vai adquirindo uma excelência. Então, o xadrez pode ser o nosso Kung Fu. E eu acho que ele tem que ser, né? Ter essa relação dele de perceber que a cada dia que eu me proponho a sentar e levar ele a sério e de me divertir com ele, tirar aprendizados dele, não só em relação às questões teóricas, mas também sobre elas, né? Mas mudar a relação ali com o jogo pode ser o seu Kung Fu diário, né? Assim, é ali que eu vou me desenvolver, e aí eu vou me desenvolver mesmo, né? E não é o rating, eu vou realmente me desenvolver, até porque rating a gente tem visto vários casos de trapaça e tá lá com rating lindo, né? Então, o rating, ele é o de menos, né? Ele realmente não tem que interessar pra gente. Eu acho que a gente tem que pensar nessa relação, em como no que ele tá servindo, assim, como ser humano, né? Eu acho que, pra mim, todas essas atividades que eu faço, elas têm que fazer sentido pra Nabila humana, né? Como que eu vivo melhor a minha vida por conta dessas atividades que eu pratico e como eu posso, inclusive, ajudar outras pessoas à minha volta com base no que eu aprendo a partir dessas atividades que eu pratico. E aí, não importa se eu ganho, se eu perco, se tá indo bem, se não tá, não importa, né? Importa que ele é uma ferramenta potente para o resto da vida eu estar aprendendo alguma coisa. Muito bom, viu, pessoal? Isso aí, desencana de rating, entendeu? Desencana de rating, que ninguém vai levar rating pro caixão, né? A gente vai levar... Ai, não, pessoal, eu Perdeu acho... 30 pontos de rating numa noite, né? Nossa senhora, pois é. Mas olha, eu te agradeço demais, Nabila, pela presença, por essa conversa. Acho que foi muito legal para o pessoal conhecer e, como eu disse, né, é um convite para o pessoal ir procurar mais informações, né, sobre isso, para trazer um conteúdo diferente, né? Eu falo que é expandir a cultura enxadrística das pessoas, né? Que não... A gente tem que usar, né, essas ferramentas que a gente tem hoje, a Twitch, enfim, todas essas ferramentas online para tentar construir e expandir, né, esse conhecimento de cultura enxadrística. Então, eu te agradeço muito por participar aqui do canal. Não deixem de conferir lá no Instagram, o Instagram da Nabila Fiore. Acho que é @NabilaFiore, né?
Com Y e dois L's daí. Do jeito que vocês estão vendo aí na tela o nominho dela, é assim que vocês procuram lá no Instagram. Lá tem os posts que ela faz sobre livros, sobre muitas coisas. É um conteúdo muito legal, eu sempre indico, acho que para realmente o pessoal que está bem perdido, eu gosto muito de indicar, porque eu acho que dá ali um norte sobre não só, né, esses conteúdos, vamos dizer assim, o conteúdo pode ser pílula, mas a pílula pode ser, né, de açúcar refinado ou pode ser de, sei lá, de gengibre, né? Para fazer uma metáfora aqui, né? Então, assim, só para vocês saberem, então, que ela tem esse trabalho nas redes sociais e imagino que ela também responde DM para quem tiver interessado no curso dela, enfim. É isso, pessoal. Agradeço demais, Nabila. Agradeço a todo mundo que assistiu essa conversa.